Antes de mais nada, eu quero fazer os agradecimentos, porque eu estou super feliz e honrada para falar quem é o consultor em audiodescrição e a importância da audiodescrição em tempos de isolamento por conta do Covid-19. É um tema bem abrangente e muito importante no cenário atual da inclusão e da acessibilidade da pessoa com deficiência visual, principalmente, que é o foco da nossa fala, da minha fala aqui e da fala das colegas, que com certeza vão contribuir bastante nessa webconferência hoje aqui com a gente. Eu quero agradecer à Unifesp pelo convite, à Universidade Federal de São Paulo, ao Núcleo UAB Unifesp, à coordenação e aos professores do curso de Tecnologia de Designer Educacional, TED, aos alunos, a todos os alunos, ex-alunos e a todas as pessoas que se interessaram pela temática da audiodescrição e realizaram a inscrição aqui na webconferência. Se alguns já me conhecem, a gente já se conhece, fazemos trabalho juntos. Estou muito honrada pela participação de todos e todas. Outros a gente vai se conhecer por aqui. E durante a minha fala, se quiserem me interromper para fazerem perguntas, para colocarem algum posicionamento a respeito do tema, fiquem à vontade. É sempre bom contar com a colaboração de todos e é sempre bom contar com o diálogo de todos. E quem sou eu, né? Nesse universo da audiodescrição, nesse universo acadêmico, qual é o meu lugar de fala? De onde eu falo? É muito bom que vocês saibam que o meu lugar de fala é o lugar da pessoa com deficiência, mas também é um lugar de pesquisadora. Eu sou mestre em educação pela Universidade de Taubaté, tenho especialização em tecnologias e formação de professores, sou brailista, sou audiodescritora, consultora em audiodescrição e atuo na pesquisa sobre acessibilidade na educação, no ensino superior, na educação à distância. Além disso, eu sou tutora das disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura EAD da Universidade de Taubaté. Então, a minha fala, ela vai permear esses aspectos todos do cotidiano da pessoa com deficiência visual dentro da universidade, dentro dos espaços da educação EAD, da educação à distância, da EAD, do ensino online, e também vai permear o meu cotidiano enquanto pessoa com deficiência, que precisou estar nesses espaços para conquistar os níveis mais avançados, mais elevados de ensino. Né? E a gente sabe que até hoje a gente precisa entender a questão da acessibilidade para oferecer oportunidade de acesso a todos, né? Já que a educação é para todos, a gente também tem que entender quem cabe dentro desse todos. Eu só cheguei aonde eu estou hoje porque eu enxerguei o mundo pela audiodescrição que era praticada informalmente pelas pessoas que me cercavam. Ou seja, durante muito tempo eu enxerguei pelos olhos de alguém. A audiodescrição na minha vida, ela esteve presente desde sempre. Desde que eu entrei no ensino fundamental com baixa visão, eu cheguei a frequentar o ensino fundamental com baixa visão e, posteriormente, a minha visão foi reduzindo até eu precisar de recursos de braille, de tecnologia, de audiodescrição, né? Até eu me tornar pessoa cega. Enfim, a audiodescrição esteve presente durante o meu percurso escolar. E na minha dissertação de mestrado, eu também quis entender de que forma os olhares das pessoas influenciaram e tiveram um papel fundamental no percurso, na trajetória educacional dessas pessoas com deficiência visual. E eu pesquisei, eu entrevistei pessoas que iniciaram a formação, tanto como pessoas cegas, estudantes cegos, ou como pessoas com baixa visão, e que chegaram até o ensino superior, e qual que é o impacto da audiodescrição na vida dessas pessoas. E é por isso que eu vim falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque a audiodescrição, ela impacta muito na vida da pessoa com deficiência visual, inclusive no âmbito escolar. A audiodescrição que foi praticada
durante todo o meu percurso escolar e no percurso dos meus entrevistados, ela foi particularizada e informal, porque ela acontecia através dos nossos questionamentos. Não havia audiodescrição como existe hoje, uma profissão formal. Hoje, o audiodescritor, ele é uma profissão reconhecida pelo Código Brasileiro de Ocupações, mas antes não, tá? E esse reconhecimento é recente, é agora, praticamente dessa última década. Até a audiodescrição se tornar uma ciência e se tornar uma profissão, muitas pessoas com deficiência se beneficiaram dela. E aí a gente entende que qualquer um de vocês pode praticar audiodescrição para tornar o momento de aula, para tornar o cotidiano das pessoas com deficiência mais acessível. Vocês não vão sair dessa palestra sendo audiodescritores, mas vocês vão sair desse bate-papo conscientes de que vocês podem prestar o olhar para alguém e de que vocês podem fazer a audiodescrição e do quanto a audiodescrição ela vai impactar na vida da pessoa com deficiência visual, ela vai trazer autonomia, independência, vai trazer confiança, vai trazer motivação e vai servir de uma escada para que ela alcance os níveis mais elevados, para que ela conquiste aquilo que ela deseja conquistar. Essa audiodescrição que nós conhecemos hoje, ela incorpora algumas diretrizes. O que são diretrizes? As diretrizes são algumas normas que norteiam o trabalho do audiodescritor. Ou seja, algumas questões que devem ser seguidas para que a audiodescrição ela faça sentido para quem não enxerga. Ou seja, usar frases curtas, concisas, e a gente vai ver um pouquinho disso mais adiante. Usar frases no presente do indicativo, evitar o gerúndio, enfim, tem várias questões que são abordadas nas diretrizes de audiodescrição para que, quando a pessoa com deficiência visual receba essa informação através das palavras, ela consiga construir na mente uma imagem. O que isso significa? Significa que quem vê, quem enxerga, tem acesso constante aos elementos visuais, né? O mundo ele é imagético, cerca de 80% de toda a informação que vocês estão recebendo pela visão. E essa informação, ela não está disponível para quem não enxerga, ou para quem nunca enxergou, ou para quem já perdeu a visão num determinado período da vida, tendo enxergado, tá? Nesse segundo caso, se a pessoa com deficiência visual já teve acesso aos conteúdos imagéticos, ela guarda alguma memória visual. Mas se a pessoa nasceu cega ou perdeu a visão até mais ou menos uns 5 anos de idade, ela não guarda a memória visual. E todo o repertório de imagens precisa ser construído através de outros sentidos, ou seja, do tato, da audição, do paladar, do olfato, enfim. E para que esses dois grupos de pessoas, né, tanto as que perderam a visão tardiamente, como as que perderam, que nasceram sem enxergar, elas precisam do quê? Elas precisam que essa imagem seja construída de uma forma objetiva, ou seja, através do olhar do audiodescritor, das palavras do audiodescritor, a imagem ela precisa ser desenhada na mente. O audiodescritor, ele precisa ter consciência de que essas diretrizes servem justamente para esculpir essas imagens, ok? E o que é a audiodescrição, afinal, né? Eu estou falando aqui de palavras, de imagens, mas o que é a audiodescrição? A audiodescrição, ela é uma tradução intersemiótica. Ou seja, você traduz uma imagem em palavras. Você traduz a linguagem visual na linguagem narrada ou na linguagem escrita. Em ambos os casos, tanto na linguagem narrada, né, por um locutor, locucionada, ou na mensagem escrita,
A pessoa com deficiência visual vai ter acesso através da audição, né? Do sentido da audição. Por isso que se chama audiodescrição. É a descrição em áudio, é a transposição de uma linguagem visual para uma linguagem verbal. E como toda tradução, ela é uma construção social. Sendo uma construção social, ela tem interferências de quem faz essa tradução. E por isso, novamente, que a gente tem as diretrizes, porque essa interferência, ela não pode quebrar a neutralidade da audiodescrição. Então, audiodescrever não é julgar ou interpretar uma obra. Audiodescrever é você traduzir aquela imagem em palavras, como se fosse tradução de um idioma, né, para o outro. Mas a gente está falando de dois tipos de linguagens: a linguagem visual e a linguagem verbal. A quem se destina a audiodescrição? Muitas pessoas falam da audiodescrição como como um serviço de tecnologia assistiva destinado a pessoas com deficiência visual. Mas eu vou muito além disso, né? A audiodescrição, ela serve não só para pessoas com deficiência visual, principalmente para elas, mas não só para as pessoas com deficiência visual. E aí eu disse para elas, mas eu preciso me incluir aí no grupo, né? Para nós. Porém, ela serve também para pessoas que têm dislexia, para idosos, para pessoas analfabetas, enfim, para crianças, para todos os tipos de pessoas. A audiodescrição, ela serve para todos, né? De certa forma, ela abrange diferentes grupos, cada qual com as suas necessidades, né? Mas para a gente entender sobre as pessoas com deficiência visual, é importante que eu diga que nesse grupo de pessoas com deficiência visual, eu tenho as pessoas cegas, né? Como eu, e também a gente tem as pessoas com baixa visão, que são aquelas pessoas que, mesmo com o uso de alguma correção óptica, elas não conseguem ter um desenvolvimento satisfatório da visão. Então, esses dois grupos estão enquadrados dentro da deficiência visual. Onde cabe a audiodescrição, né? O que eu posso audiodescrever? Onde quer que haja imagens, onde existirem imagens, é possível que haja também audiodescrição. A audiodescrição cabe em todos os produtos, ou seja, em imagens estáticas, como fotografias, gravuras, ilustrações, histórias em quadrinho, livros didáticos, museus, musicais, teatro, ambientes virtuais de aprendizagem, em todos os lugares em que caibam as imagens, cabe também a audiodescrição, tanto para imagens estáticas como para imagens dinâmicas. Quem produz a audiodescrição? Para se produzir audiodescrição, é preciso fazer um curso, é preciso ter uma formação para isso. A gente tem um grupo de profissionais que trabalha na produção da audiodescrição. A audiodescrição não é um trabalho isolado, é um trabalho em equipe e se faz em várias mãos. Ou seja, a gente tem o roteirista, que é quem coloca o roteiro da audiodescrição no papel, porque a audiodescrição ela não é feita aleatória, ela é colocada no papel até para a gente poder seguir as diretrizes. Nos momentos existe sim a audiodescrição simultânea, que é feita ali no momento, sem o uso de roteiro, mas é mais comum que se tenha o roteiro. Depois que esse roteiro ele é feito, esse roteiro ele precisa necessariamente passar por um consultor em audiodescrição. E aí que entra o papel do consultor em audiodescrição, que é uma pessoa com deficiência visual, mas não basta ser uma pessoa com deficiência visual usuária da audiodescrição. O consultor em audiodescrição, ele também precisa ter formação, conhecimento da técnica de audiodescrição, e ele precisa ser pessoa com deficiência visual e ser usuário da audiodescrição. E o que faz esse consultor? Né? Esse consultor, ele vai validar o roteiro, ou seja, ele vai verificar através da obra e do roteiro escrito se tudo aquilo que compôs a audiodescrição
é adequado para formar a imagem correta. Ou seja, ele vai entender se aquele repertório imagético, se ele foi chamado a criar a imagem, né? Então, por isso que a gente precisa de um consultor em audiodescrição na equipe, né? É aquela máxima, nada sobre nós sem nós. É a pessoa com deficiência visual, consultor em audiodescrição, que vai ser capaz de dizer se aquele roteiro, ele pintou a imagem corretamente, se aquela imagem está adequada, se faltou algo, se tem lacunas, ou se tem algo em excesso. Né? Então, sempre o audiodescritor precisa contar com a parceria de um consultor. Depois, se a audiodescrição for gravada, vai precisar de um narrador. E esse narrador também, esse locutor, ele tem que ter conhecimentos básicos de audiodescrição para que ele não interfira no roteiro, no ritmo da narração, não coloque interpretação demais, porque a audiodescrição ela precisa ser neutra. Aqui, no meu roteirinho, eu já passei aqui quem que é o consultor em audiodescrição. E quando a gente questiona, né, a gente está fazendo o papel de audiodescritor. Quando a gente está olhando, está assistindo algum evento visual e a gente não compreende o que se passou naquela cena, ou não compreende o que está naquela imagem, naquele mural, naquele livro didático, naquela plataforma, a gente questiona. O que, que tem aqui? Né? O que, que passou? O fato da gente questionar, a gente está fazendo o papel de consultor, porque a gente está apontando para o outro o que falta ou o que está em excesso, tá? Então, eu preciso que vocês entendam a importância desse feedback, né? E não de um feedback como usuário, mas de um feedback como profissional também, né? É óbvio que o feedback de quem está assistindo, de quem não tem uma formação em audiodescrição, é super importante. Mas a parceria do consultor, ele precisa ser vista como essencial ali dentro do produto. Aqui eu elenquei o que o consultor precisa ter. Ele precisa ter conhecimento sobre a técnica, sobre as diretrizes, conhecimento sobre o tipo e natureza da obra. Eu tenho feito bastante consultoria para a parte audiovisual e para a parte educacional, né, que é a minha área de atuação. Precisa ter um vasto repertório imagético, então ele precisa conhecer os elementos imagéticos, ser pessoa com deficiência visual e ter formação na área, tá? Quais são as formas de fazer a consultoria em audiodescrição? Ele precisa questionar, então questionar o que falta, questionar o que está em excesso, questionar o que não está adequado para compor a imagem na mente dele, né? Qual elemento precisa ser revisado ali, mas o consultor nunca interfere diretamente na obra. Não é ele que vai alterar a obra, não é ele que vai alterar o roteiro, não é ele que vai fazer a audiodescrição fluir. Ele vai questionar, ele vai indagar, ele vai sugerir algumas mudanças, mas a mudança final é sempre do roteirista, tá? É sempre o roteirista que vai fazer. E o que nós chamamos a atenção com relação à consultoria é quebrar esse estigma de que o consultor ele vai corrigir a obra. Ele não corrige, ele vai validar, ele vai questionar e ele vai criar reflexões a respeito da formação das imagens. Então, o papel do consultor não é de corrigir, tá? É de revisar o conteúdo imagético, o conteúdo daquele roteiro, tá? Tem vários tipos de fazer roteiro. Vários tipos de fazer consultoria, que é a consultoria pós-roteiro, que a gente chama de consultoria póstuma, que geralmente é feita após o roteiro pronto, tá? Vem para o consultor faz a consultoria, valida, questiona e devolve
essa consultoria, esse roteiro para o audiodescritor. Essa forma de fazer consultoria, ela é bastante útil nas imagens estáticas de livros didáticos, de redes sociais. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês. O Twitter é uma rede social, uma das primeiras redes sociais a incorporar a descrição de imagem dentro da configuração de acessibilidade da plataforma. Então, a gente entra lá na configuração de acessibilidade, ativa a descrição de imagem, e ao publicar uma imagem, abre-se um campo, né, para você, o usuário do Twitter, descrever, colocar algumas palavrinhas para descrever, para áudio descrever aquela imagem. E aí, quando o usuário com deficiência visual passa em cima daquela imagem, aquela imagem ela é anunciada como se fosse um atributo alt de HTML, né? Ela é oculta, mas para os leitores de tela elas ficam visíveis. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês. E é uma curiosidade que a gente meio que assume como padrão para outras redes sociais e para outras configurações de imagens estáticas. Porque a audiodescrição ela não tem que vir com excesso de palavras, senão ele vai prejudicar mais do que ajudar, certo? Aí a gente contou as palavras e cabem 78 palavras nessa audiodescrição do Twitter e que a gente leva como padrão para outras mídias, 78 palavras. 343 caracteres sem espaço e 420 caracteres com espaço. Tá? Então, já dá para ter mais ou menos um padrão do que audiodescrever. Tá? É restrito o espaço? É restrito. Mas a gente precisa entender que a audiodescrição ela precisa ser clara, concisa e objetiva e e ser composta com elementos relevantes. Tem outro tipo de roteiro, né? Eu falei do roteiro póstumo e tem tem a consultoria depois do roteiro pronto. Geralmente em audiovisual, então tem o roteiro pronto, a pessoa com deficiência visual, após o roteiro pronto, já mixado, ela vai lá e faz algumas validações pontuais, e esse roteiro passa pela alteração já do produto pronto. Tem o roteiro concomitante, a consultoria concomitante, que é feita junto com a produção do roteiro. Então, roteirista e consultor ficam no mesmo espaço físico ou no mesmo espaço virtual, compartilhando o mesmo tempo, e eles criam juntos um roteiro, tá? É a que mais tem resultados com relação ao trabalho em equipe e é mais rápida, porque você evita ter que passar por duas mãos. E aí, eu falei um pouquinho sobre a audiodescrição, sobre a importância da audiodescrição para a pessoa com deficiência visual, ela ter acesso a isso tudo. E aí, e a relação entre audiodescrição e isolamento em tempos de Covid-19, né? A gente pensa, mas o que isso tem a ver, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? As pessoas com deficiência visual já enfrentam no dia a dia, já enfrentam cotidianamente falta de acessibilidade em muitos espaços, sejam eles espaços virtuais ou espaços presenciais. E hoje, com o isolamento, muitas atividades elas precisaram passar do âmbito presencial para o âmbito virtual, para a esfera virtual, né? Então, os espaços hoje de pertencimento da pessoa com deficiência visual, eles estão muito mais no virtual do que no espaço real por conta do isolamento. E o acesso à comunicação? Será que é possível? Será que as pessoas com deficiência visual elas estão achando caminhos fáceis para percorrer nesses espaços virtuais? É importante, eu trouxe um dado aqui para vocês, é importante frisar que quando a gente fala de pessoas com deficiência visual, a gente também quer incluir todas as pessoas que têm deficiência, ou seja, a deficiência auditiva, a deficiência física, as dificuldades motoras, a deficiência intelectual, enfim. Então, é importante a gente entender que, pela Organização Mundial de Saúde, 1 milhão de pessoas vivem com deficiência, ou seja, 1 em cada 7 pessoas no mundo. Então, nós não somos poucos.
embora as questões de acessibilidade sejam um pouco negligenciadas para a gente, né? A gente seja a minoria, a gente seja um pouco esquecida. No censo IBGE do Brasil, somos 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. E ser pessoa com deficiência não representa maior vulnerabilidade, né, ao coronavírus. Muito pelo contrário. Se a gente não tiver uma comorbidade, uma doença pré-existente, a gente vai ter as mesmas chances. Porém, o ambiente em que a pessoa está inserida pode potencializar os riscos. Ou seja, as pessoas com deficiência, elas precisam muito mais de ajuda em determinadas tarefas do dia a dia, na rua, por exemplo. Os cuidados pessoais, tem muitas pessoas com deficiência que necessitam de cuidados pessoais, não no caso de pessoas apenas com deficiência visual, mas com outras deficiências. A pessoa com deficiência visual, muitas vezes, na rua, precisa ser guiado por outras pessoas, né? Então, é o risco, o uso das mãos, ou seja, tudo precisa ser visto pelas mãos, no caso da pessoa com deficiência visual. Então, o acesso às informações, basicamente, é pelas mãos. O uso de acessório, como bengalas, por exemplo, precisa ser muito bem higienizado. Os óculos, né? Muitas pessoas com deficiência visual, por conta de fotofobia, por conta de estética, óculos. E hoje a gente tem muito material que fala sobre isso nas redes, mas nem todo material fala com acessibilidade, ou seja, nem toda informação chega como se deve chegar à pessoa com deficiência visual. As informações sobre o controle e a prevenção do coronavírus, ela precisa estar disponível em todos os meios, em todos os formatos possíveis. É difícil fazer isso, porque a gente está fazendo assim tudo meio que no susto, né? Rapidamente, é difícil. Mas se não servir para a pessoa com deficiência visual também, não serve para todos, né? Quem cabe no seu todos? Então a gente precisa pensar que essas pessoas, elas estão mais vulneráveis por conta do ambiente, mas elas ficam ainda mais vulneráveis por conta da falta de acesso à comunicação. Isso é uma questão de vulnerabilidade, porque se a comunicação, se a informação não chega até essa pessoa da maneira correta, ela não vai ter acesso a formas de prevenção. As comunicações, elas não podem ter barreiras, nem na comunicação escrita, nem na comunicação virtual, nem na comunicação interpessoal. Durante a quarentena, a gente viu que a internet, ela serve para muitas coisas. Ela serve para entretenimento, ela serve para a gente se atualizar sobre as questões da pandemia. E muitas dessas atualizações, elas vêm no formato de imagens, ou seja, na minha cidade mesmo, o poder público faz a notificação. Eu posso falar porque eu já questionei isso e já houve a mudança de postura e de atitude, mas antes fazia o boletim diário através de foto. E as fotos sejam publicadas em redes sociais, as fotos com textos, né, com a parte textual, sejam elas publicadas em redes sociais, ou sejam elas publicadas em plataformas virtuais, em qualquer espaço virtual, elas não são acessíveis para os leitores de tela, a menos que a gente baixe a foto, passe por um OCR, que é um programa de reconhecimento de caracteres, e que a gente dê muita sorte de que esse texto seja nítido o suficiente para que o OCR converta em texto. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso por falta de recurso técnico e por falta mesmo de nitidez nessa imagem. Então, muitas vezes as pessoas não têm acesso aos boletins diários das vítimas do corona e aí elas não podem ter a mesma informação para se protegerem. A internet também serve para realizar compras e muitas plataformas de compras online, aplicativos, não são inacessíveis para as pessoas, não são acessíveis, perdão, para pessoas com deficiência visual. A gente entra no aplicativo, a gente fica ouvindo botão, 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 e esses botões não são etiquetados, ou a página se auto-atualiza muito rápido, e a gente não consegue navegar, a gente perde foco, existem vários problemas. E principalmente para usar serviços públicos sem sair de casa, né? Mas a gente ainda tem uma outra função da internet, dos computadores e da rede de internet, que é a educação à distância. Ou seja,
A gente já tinha uma demanda por educação à distância muito forte entre as pessoas com deficiência visual, porém, agora, na época de pandemia, o que, que aconteceu? Tudo que era presencial passou a ser virtual, né? Então, essa virtualização do ensino, ela deixou de fora muitas pessoas com deficiência visual. Muitas vezes porque os ambientes virtuais, eles não são preparados para receber essas pessoas, ou seja, a gente precisa de ambientes que sejam etiquetados, que tenham as figuras, os links, as figuras descritas no comando Alt. A gente precisa que as páginas sejam organizadas hierarquicamente, de acordo com os cabeçalhos e com os níveis de títulos dentro da página. A gente precisa de uma série de coisas que talvez seja muito simples, mas que não é pensada para a pessoa com deficiência visual. Por quê? Porque muitos programadores sequer têm contato com as pessoas com deficiência visual. Então, o contato com o seu público é muito importante, né? Se a gente vai fazer um site de venda, a gente quer um contato com o público consumidor. Mas e daí? Quem cabe dentro desse público, né? Se a gente quer uma plataforma virtual de aprendizagem, a gente vai fazer voltado para o meu aluno. Mas quem é o meu aluno? Né? Eu preciso conhecer quem está lá por trás da telinha também, para que eu possa pensar uma plataforma que contemple a todos, né? Que quebre essas fronteiras. Eu trouxe outro dado curioso para vocês, que tem uma pesquisa de amostra de domicílios no Brasil, que mostra que 57% das pessoas com deficiência usam sites na internet. Mas no nosso país tem praticamente 14 milhões de sites e só 100 mil deles têm acessibilidade. Então, isso representa 0,7%. É muito pouco. E aí, será que as plataformas virtuais estão sendo pensadas com acessibilidade? Eu até respondo para vocês, muitas delas não. Muitas delas, sim. A gente não pode generalizar, a gente tem os dois lados. Mas eu tenho encontrado por aí muitas iniciativas interessantíssimas. Uma delas é da Unifesp, que já tem incluído essas questões de acessibilidade já desde o ano passado nas suas agendas e que eu tenho participado com algumas validações e outras universidades que eu conheço aí dos meus percursos de pesquisadora, mas outras ainda não pensaram nisso. E essa é a minha preocupação, porque os alunos com deficiência, eles estão chegando com força no ensino superior, né? A gente teve um fortalecimento da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que surgiu em 2008. Então, a gente fortaleceu a educação básica para levar mais alunos com deficiência para o ensino superior, né? E hoje, esse aluno, ele está basicamente onde? No EAD. Tudo está no EAD. Né? Então, a gente tem o Moodle, a gente tem o Google Class, a gente tem diversas outras plataformas, né? O Hotmart. Eu fiz uma seleção aqui das plataformas. A gente tem esse recurso do Google Meet também, que é super acessível, mas se o professor estiver lá do outro lado passando um slide, e aí? Se ele não audiodescrever o slide dele, a pessoa com deficiência não vai ter acesso à tela. A gente tem o Zoom, que é uma plataforma semelhante a essa de videoconferência que a gente está usando. A gente tem o Coursera. A gente tem também os grupos nas redes sociais. A gente tem as videoconferências por Skype. A gente tem as produções partilhadas na nuvem, que no caso do Google Docs, a gente que tem deficiência visual não consegue ter uma boa autonomia para edição dos arquivos em tempo real. As lives, né? Muitas aulas são feitas através de lives, sem audiodescrição ou sem descrição de imagens. Os blogs. Então, todas essas plataformas, elas estão incorporando o ensino à distância e elas estão levando os alunos para dentro delas. Então, a gente precisa pensar, até que ponto a minha plataforma é acessível? Cabe a audiodescrição? Ou, por exemplo, numa live, a pessoa, mesmo que está fazendo a aula, ela pode descrever. É óbvio que pode, né?
É aquilo que eu falei, a audiodescrição cabe em todos os lugares. E cabendo em todos os lugares, ela pode ser feita por todas as pessoas. Não vai ser uma audiodescrição profissional, mas vai ser aquela audiodescrição informal que leve a informação para a pessoa com deficiência visual. Eu falei antes que a questão da acessibilidade, a falta de acesso a esses ambientes virtuais já é algo que a gente enfrenta no cotidiano. Mas o que torna esse momento diferente hoje é o conteúdo e as informações que se tornam cada vez mais necessárias hoje. Então, hoje é tudo praticamente no virtual. Né? A gente não está tendo contato físico, a gente não está tendo contato real. Então, esse é o momento, essa situação diferente que a gente está vivendo e que leva a essa reflexão, né? O acesso aos conteúdos nesse momento de pandemia, ele precisa ser feito pelos governos, pelas empresas, pelas escolas, pelas universidades, pelos meios de comunicação. Então, todos, pelas pessoas individualmente, todos nós somos responsáveis para levar acessibilidade. Não é responsabilidade apenas de uma pessoa, né? Luciane, Oi? deixa eu aproveitar, te interromper um pouquinho, eu sei que tem muita coisa interessante também, mas teve uma pergunta aqui da professora Maria, e ela comentou assim, como docente, o que poderia já fazer, né, de uma forma mais prática? Eu sei que você abordou um pouco das diretrizes no começo, vai ficar gravado para apresentar para as demais, mas como que um docente poderia já tentar iniciar e praticar, colocar em prática algumas dessas diretrizes? Alguns exemplos práticos. A professora Maria quer saber dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem? Eu acho que, a princípio, ambientes, mas também no presencial, né, no contato com esse aluno. Você falou um pouquinho do PowerPoint, né? Mas se você quiser falar um pouquinho de uma forma geral. Tá ótimo. Desculpe, a professora Maria Santos Oi, aqui falando. professora Maria. Boa tarde, muito obrigada pela sua apresentação, tudo, e você? Tudo. Porque nós temos dado algumas aulas exatamente no ambiente virtual, né? É claro que no presencial eu imagino que a mesma dica prática pode valer, mas eu fico pensando assim, nessa situação agora do ambiente virtual, se eu quiser usar, por exemplo, uma imagem para disparar uma provocação de ideias e debates. Prática mais no sentido do que não fazer, porque acho que o que fazer está nas diretrizes, que depois eu posso estudar melhor, mas alguma coisa, sabe assim, do que não fazer, para quem está começando a usar esse recurso de audiodescrição como professor? Doutora Maria, ótima pergunta. E o que acontece? Para a gente saber o que não fazer, a gente precisa saber o que fazer. Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Em primeiro lugar, trabalhou com imagem? Use recursos textuais, ou seja, audiodescreva essa imagem. De que maneira? Por texto, né? Ou coloque um texto alternativo na plataforma, ou se não, grave um áudio e mande para o aluno com deficiência visual, se não quiser disponibilizar a audiodescrição ali na plataforma. Se no momento não for possível fazer isso, grave um áudio e mande para o aluno. Então, é importante. Trabalhou com imagem, coloque essa imagem num formato que a pessoa com deficiência visual consiga ter acesso, tá? Ou seja, através de um texto ou através de uma gravação de um áudio. Outra questão que é bastante pertinente em aulas online, né? Quando você for passar um PowerPoint, por exemplo, destaque aquilo que aparece na tela, né? Para que o aluno entenda o que você está falando. Ou seja, se no PowerPoint houver alguma palavra em negrito que mereça algum destaque, então destaque na sua fala o que é relevante daquela tela, daquele slide. Se você apresenta a imagem, não aponte, não diga isso, aquilo, ali,
né? Isso não deve ser feito se houver uma pessoa com deficiência na turma, porque isso faz com que a pessoa ela se sinta perdida, ela não sabe para onde você está apontando. Então, seja o mais descritivo possível. Isso é, use o seu gestual junto com a tua fala, né? Ao invés de usar apenas o gestual. A questão do livro didático, né? Do material didático. Se houver alguma questão que mereça a visualização da imagem ou a criação, por exemplo, ontem eu precisei fazer uma outra intervenção, né? Já falei da intervenção da plataforma, não falei ainda, falei só com a Cícera, perdão. Ontem eu fiz 2 intervenções muito importantes nessa questão de ambiente virtual. Uma de um aluno de 9 anos, em que a professora pediu, um aluno cego, um aluno com deficiência visual, em que a professora pediu para que ele construísse um PowerPoint com imagens de periféricos de computador, né? E o aluno, ele não tem como, né, criar esse PowerPoint com as imagens. E a professora queria que ele entregasse. Então, eu conversei com a mãe dessa criança e falei, ó, tenta ver com a professora para que ele faça a atividade, só que de uma outra maneira. Aí a professora insistiu em liberá-lo da atividade, né? E eu tive uma discordância com relação a isso, porque se a matéria, se a informação ela é relevante para outros alunos, se ela precisa ser aprendida pelos outros alunos, o aluno com deficiência visual também tem direito de aprender. Então, vamos usar uma habilidade dele para construir esse conhecimento. E daí eu sugeri para que a professora desse alguns vídeos do YouTube para ele ouvir, vídeos que sejam audíveis, né, que tenham a informação por áudio, e pedisse para que o aluno ele gravasse um áudio no WhatsApp e mandasse para a professora. Então, essa foi uma forma de adaptar uma atividade que, a princípio, estava dentro do Google Class e estava dentro de uma questão coletiva de construção de PowerPoint. A outra questão foi na plataforma virtual onde eu trabalho. Nós também temos uma estudante com deficiência visual, uma estudante cega, e ela estava com dificuldade justamente para publicar o texto online na nossa plataforma no Moodle, e eu verifiquei que é por conta do tipo de editor que foi instalado no perfil dela. Como a gente não tem acesso à mudança de perfil, de preferências no perfil, de preferências do editor no perfil, eu solicitei para que o suporte técnico trocasse o editor dela para o editor simples, e foi solucionado praticamente essa questão. 40% de acessibilidade na plataforma ela ganhou a mais, né? Ela teve a mais, ela ganhou. Então, a gente sabe que com atitude simples, né, o que eu devo fazer? Nós não temos receita. A gente precisa conversar com o aluno, a gente precisa tirar do aluno aquilo que ele consegue, a habilidade que ele tem, para que a gente possa adaptar um recurso, uma tecnologia, uma ferramenta. São as trilhas de aprendizagem, né? A gente tem caminhos diferentes para se chegar ao mesmo lugar. E no caso da pessoa com deficiência, a gente precisa entender o que ela precisa e do que ela é capaz com as habilidades dela. Mas em âmbito de audiodescrição, o que não fazer, né? O que o professor não deve fazer? Não deve apresentar imagem sem o conteúdo textual ou sem o áudio de audiodescrição. Não deve apresentar filmes legendados, de preferência filmes dublados e que tenham audiodescrição. E se não for possível filmes com audiodescrição, que o professor ele faça um resuminho daquele filme para que o aluno consiga acompanhar, porque mesmo em filmes dublados, a ausência da audiodescrição deixa uma lacuna. O que o professor também não deve fazer é não usar apontamentos e gestuais sem descrever aquilo que está fazendo, e não apresentar materiais que sejam inacessíveis para ele. Ou seja, o PDF no formato de imagem não é acessível, é preciso que o PDF seja convertido no formato de acessibilidade, e os PowerPoints também. Oi, Ana Júlia, vocês me escutam? Oi, Ana. Sim. Tudo bem? Tudo bom? Bom, primeiramente gostaria de dar os parabéns para a Cícera pela iniciativa desse ciclo de palestras, e Luciane, parabéns, sempre um show, sempre maravilhosa.
Eu gostaria de saber, assim, com a sua grande experiência como consultora, qual foi o seu maior desafio? Pode ser de qualquer estilo, seja de relacionamento ou de algum objeto que tenha sido mais algum trabalho. Qual foi o seu maior, ou qual é o maior desafio para você em termos de consultoria, para o pessoal que está aí assistindo saber quanta emoção tem numa consultoria? Um abraço. É a professora Ana Júlia que falou aqui. Ana, é difícil nomear um desafio. Eu não sei te dizer qual foi o maior desafio, mas os grandes desafios são justamente aquelas obras dinâmicas que não têm fala, né? Aquelas obras que só aparecem uma sonoplastia. Esse é o grande desafio de fazer a consultoria, porque a gente não tem elementos de diálogo, a gente não tem nenhum elemento de diálogo. Então, é muito mais complexo a gente fazer uma consultoria de uma obra, de uma animação, por exemplo, que não tem um diálogo, do que a gente fazer uma consultoria de um filme, uma consultoria de um documentário, enfim. Porém, pensando melhor na questão, me veio em mente as consultorias de videoaulas. As consultorias de videoaulas, elas são muito complexas, principalmente porque o professor, ele muitas vezes, ele liga aquele motorzinho, né, como eu liguei aqui no começo, e ele sai falando, ele não deixa espaço, ele não deixa respiro para caber audiodescrição, e muitas vezes ele está apontando, ele está mostrando, ele faz muitos gestuais, e aparecem muitas imagens que são relevantes. E aí a gente fica naquele dilema, eu sobreponho a fala do professor ou eu sacrifico a audiodescrição, né? Ou um ou outro sempre é prejudicial, porque se a gente sobrepõe a fala do professor, a gente está deixando de experimentar um conceito que ele está passando. E a gente também tem que tomar cuidado com a audiodescrição nas videoaulas, para a gente não interromper o encadeamento de ideias, porque o professor ele está com uma ideia encadeada ali. Se a gente corta com uma audiodescrição, a gente também corta o raciocínio que estamos construindo a partir daquela fala. O bom seria, por isso que eu sempre digo, se a gente pega uma aula pronta e a gente vai colocar audiodescrição, é sempre um desafio. Se a gente já compõe aquela aula com o objetivo de colocar audiodescrição, a gente pode fazer pequenas pausas, a gente pode evitar os apontamentos, a gente pode falar os apontamentos, né? Descrever os próprios apontamentos. Então, a gente elimina essa dificuldade para o consultor e para o audiodescritor. Então, eu vou elencar aqui como um dos desafios, talvez as videoaulas, principalmente as videoaulas de exatas. Eu posso continuar? Ou tem mais pergunta? Pode. Karina passou uma pergunta aqui a respeito das tirinhas, né? Os desafios. Eu sei que são vários detalhes, das tirinhas, das charges, dos HQs, né? E muitas vezes estão aí nas questões também didáticas do professor, que traz uma ilustração, que traz algo para fomentar um conteúdo, né? Se você quiser, eu sei que tem diretrizes muito específicas que ajudam, mas se você quiser dar um panorama geral aqui para a gente responder a Karina, seria ótimo. Então, as HQs, elas têm diretrizes muito específicas, e por serem imagens estáticas, a gente tem um respiro maior, a gente consegue trabalhar melhor com isso, né? A gente tem umas diretrizes muito boas para a gente fazer com relação às HQs. No caso de infográficos, que foi uma questão levantada, até que a Cícera me passou, os infográficos e os mapas mentais,
eles são essencialmente visuais, porque eles pedem que a pessoa enxergue e a pessoa consiga estabelecer ligação entre aqueles elementos e o texto, né? Então, são questões que têm cores, tamanhos, estruturas diferentes, ligações diferentes, enfim. Para a pessoa com deficiência visual, esses elementos todos, eles não vão fazer diferença, né? O tamanho, a cor, enfim. O que a gente recomenda? Se a gente fizer uma audiodescrição de infográfico, que pode ser feito, eu não estou falando que não pode ser feito, mas se a gente for fazer uma audiodescrição de um infográfico e audiodescrição de um mapa conceitual, a gente estaria transferindo a linguagem do infográfico para uma outra linguagem. E talvez essa adaptação, ela não se sairia tão bem, porque o objetivo do infográfico é levar uma informação visual. Quando essa informação ela é transcrita para a informação verbal, ela perde a intencionalidade do infográfico e do mapa conceitual. Então, o que eu recomendo? Pode ser feita audiodescrição? Pode. Deve. Mas se houver possibilidade, transfira essa informação do infográfico e essa informação do mapa conceitual em texto, em tópicos, em tabela, porque a tabela, ela é um elemento linear, né? A pessoa com deficiência visual consegue ler a tabela de uma forma mais linear e consegue estabelecer a ligação entre esses elementos. Então, faça de uma forma que dê para a pessoa com deficiência visual entender e ter similaridade ao produto original, né? Agora, eu tenho algumas diretrizes aqui, tá? Em imagens estáticas, né? O que a gente vai descrever nas imagens estáticas? A princípio, nas imagens estáticas, a gente sempre fala a natureza da obra. Se é uma escultura, se é uma gravura, se é um desenho, se é uma história de quadrinho, enfim. A gente sempre vai dizer a natureza da obra, primeiro, né? A audiodescrição de uma escultura do século tal. É como se fosse umas notas introdutórias. Você vai introduzir a pessoa ao elemento central do que está sendo audiodescrito. Descreva só o que é visto. Ou seja, não julgue, não antecipe informações e não deduza. O que não pode ser visto naquela imagem não deve ser audiodescrito, né? Por exemplo, a criança parece estar feliz. É um julgamento. Então, qual que é o elemento, qual que é o traço, qual que é a fisionomia que faz referência à felicidade daquela criança? Não julgue. Então, em imagens estáticas, a audiodescrição ela precisa ser precisa, clara, objetiva, sem julgamentos. As frases elas precisam ser curtas, conter um elemento só por frase. Então, eu vou descrever a natureza da obra, aí depois eu vou descrever onde está aquela obra e quem está naquela obra, ou o que é aquela obra, tá? Vai depender muito da direção, né? Que a gente vai seguir a direção de cima para baixo, da esquerda para a direita e do mais geral para o mais específico. Mas a gente sempre vai pôr um elemento por frase. E o que isso quer dizer? Frases curtas. A gente não vai colocar vírgulas, conectivos, mas, pois. Não, de jeito nenhum. A gente não pode. Porque a imagem tem que ser clara e objetiva. Quando vocês olham para alguma coisa, vocês batem o olho, né? Direcionam o olhar e já enxergam aquilo. A audiodescrição para a pessoa com deficiência visual, ela tem que funcionar dessa maneira também. Ela escuta e ela precisa, naquele momento, conseguir formar a imagem. Ou conseguir, pelo menos, começar a formar aquela imagem para ir compondo aquela imagem na mente dela. Então, precisa ter clareza. As frases precisam estar sempre no presente do indicativo, tá? Não temos frases no futuro, porque é uma dedução, uma inferência, e também não temos frases no passado. A audiodescrição é o que acontece agora. Evitem frases na negativa, por exemplo, naquela rua não tem postes. Então, se não tem postes, você não vai audiodescrever que não tem postes. Você simplesmente vai dizer o que tem na rua, tá? Nada na negativa.
A ordem de audiodescrição é de cima para baixo. Então, se eu vou descrever uma pessoa, é cabelo, sobrancelhas, olho ou óculos, nariz, boca, depois vestuário e ação. E do geral para o específico. O que é geral para o específico? Por exemplo, usa blazer preto sobre blusa branca. O que aparece mais na imagem? É o blazer, a blusa está por baixo. Então, do geral para o específico. Onde? O que eu vou precisar de escrever primeiro na minha imagem? Onde? Localizar, tá? Então, eu tenho uma imagem, uma paisagem, uma pessoa, vamos imaginar que a gente tem uma pessoa numa estrada, caminhando numa estrada. Então, eu sempre vou colocar cavalgando numa estrada, tá? Uma estrada de terra. Então, eu sempre vou colocar onde primeiro? Numa estrada de terra, fulano cavalga. O professor Leandro também colocou aqui em relação ao infográfico, né? E também perguntou sobre tabelas, sobre gráficos. Eu sei que há alguns detalhes, sim, mas só para situar o professor Leandro, a questão da tabela, se ela já estiver em HTML, não há necessidade de fazer audiodescrição, né, Luciane? Sim, Luciane ou em HTML ou no Word também, no Excel. Isso. Eu só vou complementar aqui as diretrizes que estão acabando, né? Então, a gente vai primeiro localizar, situar onde que está aquele objeto, aquela pessoa, aquela cena. Depois a gente vai dizer quem, a gente vai compor a audiodescrição do personagem com as características, os acessórios e o vestuário, né? Características físicas, os acessórios e o vestuário. Depois a gente vai dizer qual é a ação que está sendo executada ali. Depois, por fim, como que essa ação está sendo feita, executada. Agora, com relação às questões de gráfico e as questões do PowerPoint, elas estão dentro dos pilares da audiodescrição, que é a clareza, que significa exatidão para descrever. Então, eu tenho que ser claro no que eu estou audiodescrevendo para que a imagem ela não fique embaçada, né? Imagina uma imagem embaçada, né? Vocês olhando uma imagem através de uma lente fosca. Então, a audiodescrição ela tem que ser clara, tem que dizer o que exatamente está ali. Objetividade, evite quebra da ordem lógica, evite ambiguidade e redundância. Relevância, o que será descrito, eliminado ou mantido. É o princípio da relevância que faz com que a audiodescrição dos slides, elas não precisem ser tão completas, no sentido de que, se eu tenho alguma imagem de preenchimento apenas, alguma imagem ilustrativa, ela não precisa ser audiodescrita, justamente porque ela não é relevante para a compreensão do todo. Então, o que e como escolher para a audiodescrição? Eu preciso escolher os elementos que sejam relevantes para o entendimento. Aqueles elementos supérfluos que não fazem referência ao entendimento, ao complemento daquela obra, eles podem ser deixados de lado, né? Eu fui numa palestra uma vez, era uma palestra, né, uma palestra educativa, e tinha uma cabine de audiodescrição, e a audiodescrição estava sendo feita simultaneamente, a gente usava um fone de ouvido, sincronizado a essa cabine. E aí, a todo momento, a palestrante estava usando um slide e não estava falando o que estava no slide. Só que o audiodescritor, ao invés de se atentar a isso, ele fazia a audiodescrição da seguinte maneira: fulana de tal segura o microfone com a mão direita. Fulana de tal coça o cabelo. Fulana de tal virou para a esquerda. Então, essas informações não eram relevantes. Seria mais relevante se ele lesse os tópicos do slide, por exemplo, nesses momentos de audiodescrição. Então, a gente precisa dosar o que é relevante e o que não é relevante, porque uma audiodescrição ela pode ficar tão poluída quanto ausente de informações. O infográfico, as tabelas e os gráficos, por exemplo. Bom, o Leandro colocou uma pergunta aqui, que depois também você pode retomar amanhã, caso você queira.
é sobre se existem, né, algumas diretrizes para acessibilidade em games, né? A gente tem alguns trabalhos já feitos, né? É claro, a gente usa sempre a questão da relevância quando a gente vai fazer a descrição, mas se você tiver indicações de alguns trabalhos ou algumas orientações mais específicas e quiser compartilhar, estamos à disposição também. É um trabalho muito específico, né? Então, que tem pouca coisa, a gente não tem muito material com relação a isso, até porque a audiodescrição em si é uma ciência recente, então ela está sendo construída em muitas mãos, né? A gente está construindo ainda, tanto é que nós não temos uma diretriz nossa, a gente meio que adaptou as diretrizes, né, de dois formatos principais, né, que é dos Estados Unidos, da Espanha, mas a gente não tem uma diretriz própria, justamente por ser uma ciência recente no Brasil. A gente tem alguns pesquisadores que estão se adentrando à área, ao campo da audiodescrição, e principalmente na questão de games, de audiodescrição para games, a gente não tem muita coisa, mas a gente pode construir alguma coisa juntas, a gente pode adaptar algumas diretrizes de audiodescrição, principalmente porque games exigem que a informação ela seja muito ágil, né, muito veloz. Então, a gente tem essa questão ainda a ser resolvida. Mas eu desconheço, né? Se existe, eu desconheço materiais que falem especificamente sobre audiodescrição em games. A gente já fez alguns trabalhos com audiodescrição, e justamente é muito interessante observar que algumas questões da tela, para dar orientação ali para o usuário, né, embora depois ele vai ter toda a navegação usando pelo teclado, mas dá um panorama do visual da tela, né, é possível colocar botões para que ele possa ativar e desativar a audiodescrição, porque o mesmo jogo pode ser para qualquer pessoa, né? Não precisa ser um jogo específico para uma pessoa com deficiência visual. Sim. Então, e as diretrizes em termos de imagem, relevância, objetividade, eu acho que elas vão ao encontro do que a Luciane também destacou. Elas meio que seguem as mesmas diretrizes, né? Isso. E, Luciane, a Lígia fez uma pergunta para você, não sei se eu vou colocar direitinho, tá, Lígia? Qualquer coisa você me corrige. Mas esses desafios, essa resistência, muitas vezes, que existem, de não considerar dentro de uma equipe ou dentro de um trabalho de acessibilidade, né, a pessoa com deficiência visual. Muitas vezes é feito de forma isolada e não considera as pessoas com deficiência visual dentro dessa construção, né? E eu acho que é isso, né, Lígia? Como você encara essa questão dessas resistências? Eu acho que também é um desconhecimento, muitas vezes, né? Mas se você quiser falar um pouquinho a respeito disso, que aí a Lígia não briga comigo, que eu não esqueço. Então, essa resistência, ela tem dois aspectos principais, muito relevantes. O custo, né? Que é um mito de que se a gente colocar um consultor, se colocarem um consultor na equipe, o trabalho vai ficar mais caro, vai ser mais custoso. E a outra questão é o desconhecimento do papel do consultor em audiodescrição. A gente precisa quebrar esses dois mitos, né? A questão do consultor, ele só vai qualificar mais o trabalho, ele não vai encarecer, até porque o ganho com o trabalho do consultor vai ser um ganho muito maior, né? E outra coisa, o nome do audiodescritor também vai ser ampliado, vai ser qualificado no sentido de que, se a gente apresenta uma audiodescrição que não atinge o público, né, essa audiodescrição ela vai ser questionada. E de quem é o nome que está assinando o roteiro? Também vai ter uma atuação questionável, né? Vai estar ali colocando o seu nome numa obra em que pode não atingir a todos e pode receber críticas. É óbvio que as obras com consultoria também estão abertas a receberem críticas, só que elas atingem mais o público com deficiência visual, porque elas estão dentro da realidade do consultor com deficiência visual. Então, tudo isso já vai ser ajustado para uma linguagem que sirva para essas pessoas. Agora, a falta do consultor, ela deixa o trabalho pobre, ela coloca em xeque, em dúvida, a qualidade
do trabalho desse audiodescritor que não usa o consultor, enfim, é prejudicado em todos os sentidos. Tá? Não adianta fazer audiodescrição para cumprir lei, ou para fazer bonito, ou para mostrar uma acessibilidade que não existe. A acessibilidade ela tem que ser de verdade, ela tem que ser verdadeira e ela tem que chegar a quem realmente mereça. E eu queria reforçar aqui que a gente tem algumas iniciativas boas agora em tempos de Covid, que tem colocado audiodescrição. Tem várias iniciativas, eu junto com a Lígia mesmo, a gente tem feito alguns trabalhos, fiz também um trabalho de audiodescrição de uma máscara caseira, consultoria da audiodescrição de como fazer uma máscara caseira, a Unipampa, a Universidade Federal do Pampa, tem um projeto institucional num curso um projeto de extensão, né, com o pessoal, os professores, enfim, que estão fazendo o curso de mestrado em comunicação, está fazendo a audiodescrição de imagens para colocarem nas redes sociais, no Instagram da Unipampa, imagens relacionadas ao combate ao Covid. Aí vocês, né, a Unifesp, que tem disponibilizado a acessibilidade na plataforma, então um aluno com deficiência visual tem acesso a tudo isso. Então a gente tem a universidade onde eu trabalho, que é a Unital, que tem feito esforços para incluir essas pessoas com deficiência. Então, a gente tem iniciativas muito boas, que precisam ser valorizadas, e a gente precisa levar essa informação adiante para que mais pessoas tenham consciência de que elas podem fazer audiodescrição mesmo não sendo audiodescritores, né? Emprestar o seu olhar, emprestar a sua visão para que outras pessoas consigam enxergar e consigam ter acesso à informação e consigam também estarem protegidas contra, né, esse vírus tão cruel aí que está afetando todos nós. E o vírus da desinformação, ele também pode ser combatido, né, com certeza, através do quê? Da informação com audiodescrição, com acessibilidade comunicativa. Essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês. Luciane, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você me passou os links, né, por e-mail, eu vou encaminhar para todos, tá, dessas iniciativas? Tem mais, eu refaço a lista para você. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço vocês, agradeço a você, Cícera, né, em especial pela parceria de sempre, né, a gente já se conhece há um bom tempo e a gente sempre fica honrada de poder participar desses projetos tão grandiosos. A Lígia, beijo Lígia, minha parceirona aí de trabalho, de consultorias, a Ana também, uma parceirona grande, e a todo mundo que se interessou pelo tema, eu acho que eu estou super honrada e é um presente que todos vocês, a partir daqui, passem a realizar um pouquinho dessa audiodescrição, tenham esse olhar para a audiodescrição. Muito obrigada pela presença, pela participação.